A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A lição é a lição de adulto, segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, comentada pelo nosso pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. Vamos à lição número 4, 24 de abril de 2022. Lembrando que, se você perdeu alguma lição, está aqui na playlist. É só entrar lá, tem a lição número 1, número 2, número 3. Aproveite também e assista as lições de jovens. Você que é adulto, talvez você dê aula para os jovens, assista também a playlist e as aulas de jovens no nosso canal. O tema dessa lição é, lição número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. O texto áureo diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5:22. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Lembrando, antes de lermos a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 5, 21 a 26, lembrando que você pode imediatamente deixar aqui embaixo o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. E por gentileza, deixe aqui também seus comentários aqui embaixo, para nós sabermos como é que você está recebendo esse conteúdo, o que você está aprendendo, o que você pode acrescentar. Então deixe os seus comentários, isso é muito importante. Vamos lá. Na leitura bíblica em classe, então, ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio, do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade vos digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A palavra-chave dessa lição é sentimento. Vamos à introdução. Nessa lição, aprenderemos com o Mestre, com Jesus, que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que, para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos ainda que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana
E por isso, a seção bíblica de Mateus 21 a 26 será, então, o objeto desse estudo. No primeiro tópico, o evangelho não é antinomista. O que significa isso? O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, construída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que significa lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Então, antinomismo é tudo aquilo que é contrário à regra, é contrário à lei. A palavra ainda traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus, Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Aqui mais uma das heresias, né? Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Então veja que eles alegam que o pecado, de maneira parafraseada, foi criada propositadamente por Deus. Para nós isso é uma heresia. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao evangelho. Entretanto, veremos que esses escritos violam as escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Vamos começar lendo Romanos 6 e 15 e 16. Romanos capítulo 6, Romanos 6. Hoje nós vamos tentando sem o óculos. Romanos 6, do versículo 15 ao 16, que diz assim. Romanos 6, 15 e 16. Pois que pecamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então aqui está falando da servidão, né? E esse antinomismo aqui é um desvio da palavra de Deus. Vejamos então a contrapartida, a lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos isso claramente. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Então ele sempre levando as pessoas à palavra, sempre levando a lei mosaica, que é o que predominava enquanto Jesus estava aqui. Ele estava debaixo da lei. Diferentemente dos escribas e fariseus, o nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Ou seja, conforme já falamos, Jesus ele deu o significado real, não a interpretação rabínica ou de determinada escola ou de determinado comentário. Não, ele deu o significado que Deus tinha dado para a lei. E aí ele diz: atente, por exemplo, para o mandamento não matarás. Está lá em Êxodo 20, verso 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, no sentido real, nosso Senhor o ampliou e aprofundou
demonstrando que o homicídio ele tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera, conforme a leitura de Mateus 5:22. Ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, né, aí ele já traz o julgamento. Então, ainda está no sentimento, ainda está na intenção. Para Deus, aquilo dali já está valendo como ato praticado, ainda que não praticado fisicamente, literalmente, mas para Deus aquilo ali que vale. E é ali que tem que ser morto esse pecado, ali no coração, antes dele se materializar, né? Então, esse não matarás aqui, no período da lei, ele era tomado ao pé da letra. E na época de Jesus, eles pegavam a lei ao pé da letra. Tá? E para Jesus, o problema era mais profundo, era mais no coração. No número 3, no subtópico, legalismo versus antinomismo. Vejamos isso aí. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, conforme nós acabamos de falar. Não havia misericórdia, não havia perdão, pecou, tem que morrer e assim sucessivamente. Então, o legalismo pregava isso como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então, era normal essa prática, né, de condenação em público, de expulsão, de morte, de apedrejamento, etc. Por outro lado, agora vem o antinomismo, rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar, conforme nós lemos lá em Romanos 6, 14 e 15, né, ou 15 e 16. Já que nós somos livres, já que estamos debaixo da graça, e aí entra esse conceito popular da graça barata, que é justamente isso: quanto mais eu pecar, mais a graça vai me alcançar. Isso aí é uma falsa, é uma falácia, é uma mentira, é uma mentira absurda do diabo que algumas pessoas resolveram abraçar, né? Então, assim, o legalismo tem foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Eu vou ler agora Filipenses, mas eu vou ler na Bíblia de Estudo Roma, a nova Bíblia da nossa querida CPAD, uma Bíblia boa, maravilhosa, uma das melhores que tem no mercado. Já estamos pesquisando, estudando nela e é muito interessante. Então, se você puder, já adquira a sua Bíblia Roma da CPAD. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículos 3 e 4, Paulo combatendo essa falácia, essa mentira, essa heresia, né? Filipenses 3, 3 e 4, que diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito Santo, né? Servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não confiamos na nossa própria carne, não confiamos na prática de boas obras para alcançar a salvação. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais sou eu. Ele está falando aqui por causa do seu zelo pela lei, pela palavra, né, pela Torá. Mas ele falou que não podemos confiar totalmente na carne, confiar nisso. E o antinomismo, ele fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Romanos capítulo 1 e 7, que ora passamos a ler aqui na Bíblia Roma, aproveitando que com ela estamos
em mãos, pegue aí a sua Bíblia Roma ou a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que também é a nossa maravilha de Bíblia da nossa CPAD. Romanos 1:7, ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, nós e os romanos que se converteram, que servimos a nosso Deus, somos chamados santos, né? E o antinomismo, ele fere essa vocação cristã. 1 Pedro 1:15, abra aí a sua Bíblia Roma, logo depois de Hebreus vem Tiago e logo vem Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 15, 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, o antinomismo, ele fere essa ideia, né, de que nós devemos progredir em santidade na presença de Deus, porque nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. Então, como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos relatados na Bíblia, a palavra de Deus, eles são atemporais, eles são válidos em qualquer época e em qualquer cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo, que são os dois extremos da interpretação da palavra de Deus, né? O antinomismo vai para um extremo e o legalismo vai para outro extremo. E nós ficamos no equilíbrio. Tá? Então, nós cristãos devemos tomar cuidado, né, e sermos fiéis tanto à palavra de Deus, tomar cuidado quanto esses dois extremos que nós acabamos de estudar. O tópico número 2, estamos falando da palavra-chave sentimento. A cólera é o primeiro ato para o homicídio, antes da prática literal. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, Êxodo 20, Deuteronômio 5:17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3:15. Não por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar. Lembra de Penina e Ana, as provocações que a Ana sofria da sua rival? Então, significa incitar a ira, provocar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim, por exemplo, o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Nós conhecemos a história, A oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. E isso deixou Caim enfurecido, irado, zangado. Mas Deus chamou a atenção dele para que ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Portanto, de acordo com esse contexto, o sexto mandamento
não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como por exemplo palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, primeiro, tudo acontece no coração. E dependendo de como é a reação, isso vai para a prática. A gente pode fazer uma analogia com quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque em sacrifício. E Abraão pegou seu filho, tem toda aquela jornada para o Monte Moriá, que todos nós conhecemos, e depois a gente lê em Hebreus, todos nós sabemos a história, Deus preparou um cordeiro e etc. E para Deus, Abraão matou o seu filho, porque ele matou no coração, ele já estava decidido, ele iria sacrificar o seu filho Isaque. E só isso para Deus já valeu. Então veja como o que acontece no coração para Deus é mais fundamental do que aquilo que vem na prática. Esse é o período principal da graça, Adiante, o segundo subtópico, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Eu vou ler agora na Bíblia, na linguagem de hoje, porque a letra é grande, e aí dá uma aliviada aqui nos meus olhos. Salmo, número 4 e o verso 4. Salmista Davi, Salmo 4, verso 4, ele diz na linguagem de hoje: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Então veja aí que ele está nessa linguagem aqui falando sobre a ira e a cólera. Mas vamos ver na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então essa perturbação, esta ira, ela deve ser tratada pela própria pessoa, na sua própria consciência, no seu próprio particular. Vamos ver Paulo escrevendo aos Efésios 4 e 26. Efésios 4 e 26. Deve ser irai-vos e não pequeis, não é isso? Mas vamos, não deis lugar, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, ou seja, é para ser tratado no próprio coração esse sentimento, essa ira, Então a ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Em Oséias 4 fala sobre isso. Então essa ira é uma ira santa. Jesus, quando entrou no templo, pegou um azarro e um chicote e expulsou os vendilhões ali. Aquilo ali era uma manifestação da ira de Deus contra as coisas erradas que estavam sendo feitas ali no pátio do templo, Que foi o que eu acabei de citar. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, uma ira contra o erro. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa,
odiosa e vingativa. Gálatas 5:20. Se você não fechou a sua Bíblia, abra aí. Eu vou abrir a minha Bíblia Roma, em Gálatas 5, e o versículo 20, que diz assim, Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Obra da carne, obra que tem motivação carnal, vingativa, obra que tem a soberba como o mote principal. Então, nós devemos tomar cuidado com essa ira, deve ser tratada dentro do coração. Então, o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Foi o que Paulo falou em Efésios 4:26, que ora acabamos de ler. Irai-vos e não pequeis. Irar você tem direito, não é pecado, dentro do coração. Vai ser tratado ali. Agora, se ela for manifestada, aí ela vira pecado e isso não pode acontecer. Em Hebreus 12:15, então, o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Hebreus 12:15, vai um pouquinho para frente, já que você está com a Bíblia Roma aberta aí, não custa nada você ir um pouquinho para frente. Em Hebreus 12:15, diz o texto assim, se eu enxergar, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminaram. Tá? Então, essa ira pode virar raiz de amargura. Ela precisa ser tratada com oração, com jejum, com a palavra de Deus e etc. Subtópico 3, o valor da pessoa humana. Mateus 5:21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, ou também idiota, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Então, chamar alguém de inútil, falar que alguém não vale nada, né? Chamar alguém de cabeça oca, isso equivale, no seu significado, no coração, a blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível, né? Chamar alguém de louco também é uma atitude moral errada. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Então seria condenado na lei humana e na lei de Deus também seria condenado ao inferno. Olha como é grave. Nesse sentido, então, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Tá? Porque antes da prática, vem no coração aquilo já está preparado. Então, a vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por vontade que Deus não faz acepção de pessoas, e eu e você também não podemos fazer acepção de pessoas, nem por conta da cor,
da pele, por conta da parte financeira. Nós não podemos selecionar, né, fazer acepção, discriminação entre as pessoas. Então, a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. No número 3, a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Ou seja, aquilo que ela está praticando fisicamente, a entrega da oferta, não tem valor para Deus, porque no seu coração está cheio de ira, né, e de rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira, né? E é uma hipocrisia. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, como deveria ser para mim e para você também, cristão. E tal atitude o fazia reconhecer a bondade de Deus para com ele. Então, esse ato de gratidão, de ofertar e dizimar, né, mostrava o judeu, a pessoa entregando para Deus o seu melhor para agradecer. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus pelo judeu, mas não se reconciliar com o irmão, viver brigado com o irmão, com alguém. Então, cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasson, tá? Que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Então, eu e você, nós somos estimulados a renovar o relacionamento, renovar a amizade, renovar a mente em relação ao outro. Esse verbo é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, que é em Mateus 5, 24. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor Jesus é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Então, você pode dizer que ama a Deus, que você é o melhor cristão, a melhor cristã, mas se você não tem um relacionamento saudável, né, de amor com o seu próximo, para Deus, o seu amor por ele não vale nada, enquanto você não busca a reconciliação com o seu próximo. Subtópico 2, estamos caminhando para o final. Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 do capítulo 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas numa conotação diferente. Os versículos 25 e 24 dizem respeito à adoração e os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Nós já mencionamos antes, ser levado ao sinédrio, né, e ser levado ao Geena, ao fogo do inferno. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Tá? Uma das razões é porque os juízes daquela época eram normalmente juízes ímpios, imorais e cobravam propina. Então a justiça estava corrompida. Então quem iria ganhar quando fosse levado ao juiz? Geralmente aquele que tivesse condições de burlar a lei e comprar a sentença favorável a si. Então por isso o Senhor Jesus falou, é melhor não levar ao tribunal, tentar resolver, né? O Paulo também escrevendo aos Coríntios falou sobre isso, sobre resolver entre irmãos. Ele falou, não há entre vós
sábios e entendidos que possam resolver as desavenças. Então, é por esse motivo aqui. Então, naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, né, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda de cobre romano, então valendo cerca de um quarto de um centavo. Então nosso Senhor, portanto, nos convida, então assim, ele iria pagar tudo com juros e correção monetária, né? Imagine a pessoa presa, como é que ela ia pagar? Não fazia nem muito sentido isso aqui, né? Então nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexão, para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os sãos? Foi o versículo que eu mencionei logo anterior. Não há entre vós sábios nenhum que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, versículo 1 e o versículo de número 5. Então nós devemos pensar muito bem nesse sentimento, esses sentimentos ruins, devemos nos resguardar e guardar o nosso coração, de acordo com a palavra de Deus, porque para Deus o ato já está no coração e não depois que ele é praticado. Assim nós finalizamos a lição 4, 24 de abril de 2022. Espero que você tenha aproveitado bastante. Deixa aqui embaixo o seu comentário e até o próximo domingo, se Deus quiser.